A maioria dos sistemas é arquitetado em torno de tabelas e ações. Ações são funções a serem realizadas em registros específicos da tabela ou ações realizadas individualmente. Na tela temos um exemplo de um sistema de compras. Por exemplo, com a tabela ordem de compra, cotação do fornecedor, solicitação e nota fiscal de entrada. Vemos também as diversas tabelas que fazem relação com chaves estrangeiras para essas tabelas. E em preto, temos as ações que podem ser realizadas em cada uma dessas tabelas. Por exemplo, temos a opção de aprovar a cotação na cotação do fornecedor, ou aprovar ordem em ordem de compra, ou ainda reabrir uma cotação do fornecedor. No Plune, nós não temos o conceito de ações, mas sim apenas de tabelas. Logo, as tabelas em preto são o que chamamos de tabelas de execução. São tabelas que, quando é realizado um insert nelas, é disparado uma trigger que vai efetivamente fazer a execução de tarefas específicas. Essas tabelas de execução podem ser solteiras, sem referência a nenhuma tabela, ou podem conter chaves estrangeiras referenciando registros específicos de tabelas que sofrerão, então, a ação em trigger configurada. Em geral, as tabelas de execução sofrem apenas inserts e não têm permissão de alteração de registros. No entanto, as inclusões que são feitas ficam registradas para log no sistema, e é possível consultar as inclusões que foram feitas na tabela de execução por razões de rastreabilidade. Vamos a um exemplo prático e vamos criar uma tabela de execução. Vamos tomar como base a tabela teste_x e criar uma tabela de execução que execute alguma função em algum registro específico dessa tabela. Então, vamos criar uma tabela como qualquer outra tabela do sistema. Vou escolher um nome qualquer da tabela, um nome de exibição. Vamos definir os campos. Um campo para ser referência à tabela teste_x e mais um campo apenas com o código da execução para fins de chave primária. Podem ser colocados quantos campos forem desejados numa tabela de execução, principalmente os campos de quem é o usuário que fez a execução, a data de execução, e evidentemente campos que permitam que o usuário dê entrada de informações na execução, como enfim, datas, observações, campos booleanos, qualquer tipo de dados. Como essa tabela de execução vai trabalhar com uma tabela específica, nós vamos então utilizar uma chave estrangeira para fazer esse relacionamento. Perfeito, temos a tabela então cadastrada, com os campos, com as chaves estrangeiras. E o que diferencia uma tabela de execução de outra tabela de execução é simplesmente o que chamamos de tipo de persistência. Então, uma tabela de dados persistente é simplesmente uma tabela que armazena dados no sistema como qualquer outra, um cadastro. No entanto, nós temos então um tipo de persistência tabela de execução, que de fato não vai alterar em nada essa tabela do banco de dados, não vai alterar em nada qualquer tipo de comportamento em relação à modelagem dessa tabela. No entanto, quando dizemos que uma tabela é de execução, nós estamos alterando a forma que ela vai ser exibida para o usuário. Após a inclusão de uma tabela, como normalmente, nós somos solicitados para recompilar o cache. Vamos clicar sim. Temos aqui então o cache já recompilado e a tabela criada. Voltando à nossa tabela teste_x, que agora sofre uma chave estrangeira, nós podemos recarregar a listagem e clicar com o botão direito em algum registro. Observe que nós temos agora na opção Ações, e em Ações, executar ação XYS. Clicando na ação, nós temos na herança a tabela teste_x e aqui a nossa ação XYS
pronta para ser executada. Vou clicar em executar e a ação foi executada. Evidentemente, nesse caso, nós não temos uma trigger que tenha sido definida para essa tabela, logo a execução foi simplesmente nula. No entanto, aqui no cadastro da execução dessa tabela, a gente pode incluir um gatilho, né, que vai definir o que vai ser feito. Por exemplo, antes ou depois da execução de insert nessa tabela, né, pode ser executado alguma operação específica que vai, enfim, realizar algum insert em outra tabela, algum select, ou alterar algum campo, ou enfim, enviar um e-mail, fazer qualquer tipo de operação. Salvando isso, então nós temos a tabela de execução com o código-fonte da ação que vai ser executada quando for clicado no botão. As tabelas de execução existem várias formas de ser feita a execução, desde esta forma simples onde foi perguntado os dados, né, até formas diferenciadas onde a gente pode pedir para o sistema executar sem necessariamente perguntar nada para o usuário. Vamos editar então essa tabela e mostrar como é que isso é feito. Essas configurações são, na verdade, configurações de relações entre as tabelas. Então aqui a gente tem no cadastro da nossa tabela de execução, na chave estrangeira, uma série de informações que podem ser imputadas para definir como é que vai ser esse comportamento. Na aba exibição, a gente tem essas opções. Por exemplo, ocultar a aba na referência, para evitar que a tabela de execução, que é pouquíssimo usada para consulta, fique sempre disponível e poluindo a tela na referência. Podemos permitir inclusão direta sem form, ou seja, sem formulário. Vai permitir que quando um usuário clicar no botão para executar ou inserir o registro na tabela, o formulário de inclusão não vai ser exibido. A inclusão vai ser feita via Ajax ou em um pop-up, né, sem que seja necessário ter entrada de dados nenhuma. Então, algumas tabelas podem ser interessantes ser feito isso aí. E na janela de destino dos botões de execução, de inclusão, a gente pode escolher mais algumas opções, como preferir Ajax quando possível, né, ou na mesma janela, ou preferir que seja dado um pop-up perguntando os dados, né, ou preferir que seja dado na mesma janela ou pop-up. Nesse caso, como nós não temos entrada de dados nenhuma, preferir Ajax pode ser o mais interessante, e com essa permissão de inclusão direta sem form, nós vamos ter um efeito bastante direto e interessante para esse caso. Salvamos a chave estrangeira e novamente é nos pedido que a gente recompile todo o cache de configurações para que isso tenha efeito no sistema. Uma vez o cache tendo sido recompilado, nós podemos voltar para a nossa tabela e verificar o efeito que nossa alteração teve na chave estrangeira. Então, novamente, clicamos com o botão direito, ações, tabela de execução. O sistema agora pergunta se eu desejo mesmo executar a ação, porque esse é o último momento de a gente confirmar se a gente quer realmente fazer isso aqui. Clicando OK, o sistema faz a requisição e diz que está tudo ok. Então, logo agora a tabela de execução foi executada, ou seja, um registro foi inserido nessa tabela, sem que o usuário fosse indagado sobre qualquer tipo de informação ou pop-up. Então, foi uma ação rápida, direta e simples dentro dessa tabela. As tabelas de execução também aparecem como botões de ações nos registros quando instanciados. Então, como a gente pode ver aqui, a gente abriu um registro específico e aqui em cima nós temos um botão também de executar a ação que a gente recém criou. Mais uma vez o sistema pede confirmação e clicando OK, a inclusão é dada na tabela de execução e a trigger é disparada e as ações são todas realizadas.